No vídeo de hoje eu vou te ensinar como trabalhar na área jurídica ambiental sem juiz. É isso mesmo, vem pra cá. Isso mesmo que você ouviu, é possível trabalhar na área jurídica ambiental sem juiz, graças ao trabalho do consultor jurídico ambiental para escritórios. Exatamente. Muitos escritórios de advocacia precisam desse consultor jurídico ambiental. E até outros consultórios de outras áreas, né? Mas nem sempre está aí disponível com tanta facilidade esse profissional. Então, por isso que no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre isso. Vem pra cá passar uns minutinhos aqui comigo para eu te ensinar como é essa profissão, como que ela é prevista na legislação brasileira e como você aí pode ser um novo profissional nessa área. Então, papel e caneta na mão, pega o seu caderninho aí, pega o seu tablet, pega o seu celular, não sei se você está assistindo pelo celular agora ou no trabalho, né? Mas faz as anotações aí, assiste com cuidado. Se tiver dúvida, volta o vídeo, dá play de novo. E quem sabe na segunda vez, né, como você já vai ser uma pessoa diferente, você entende diferente essa mensagem aqui. Ou então, se tiver dúvida, manda um e-mail para mim, manda um direct para mim, deixa os seus comentários aqui no canal do YouTube, tá bom? Tem aí diversos canais, diversas redes sociais aqui na descrição desse vídeo para você, inclusive o meu e-mail, para você entrar em contato. Então, sem mais delongas, vamos entender como que é esse negócio aí de trabalhar na área jurídica ambiental sem juiz, trabalhando para consultoria. Você pode ser aí um profissional jurídico que, como advogado, formado em direito, advogado, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, e entre as profissões estão lá, né, os verbos dos trabalhos que você pode prestar enquanto advogado, existe o trabalho de consultoria. Ou seja, alguém te faz uma pergunta, te pede para solucionar um caso, uma questão, tem uma dúvida e você responde a essa questão, via de regra, né, formato de um texto escrito ou talvez verbalmente, outra vez, talvez em algumas explicações, né, em um encontro, em dois encontros, enfim. Essa atividade, então, prevista legalmente no nosso Estatuto da Advocacia, atividade do profissional consultor jurídico. E por que essa atividade na área ambiental ela é tão bem vista, ela é tão necessária? Por que, meus queridos? Bom, olha para o ambiente, abra aí o seu jornal, o seu portal de notícias, o seu e-mail e você vai descobrir porque cada vez mais o planeta está pedindo socorro, está precisando de defensores ambientais. O meio ambiente precisa ser protegido, de fato. E isso só vai ocorrer quando em cada esquina, em cada rua, a gente encontrar aí de fato um defensor ambiental. Infelizmente a gente não tem isso. Eu tô aqui para te incentivar a ir para essa carreira. E eu tenho certeza que você vai ter muito trabalho por aí. Por que isso? E agora então vamos lá entrar nessa atividade aí da consultoria jurídica para os escritórios de advocacia e vamos entender por que eles precisam de fato da sua profissão, da sua nova profissão aí. Bom, primeiro de tudo, como os jornais dizem por si só, temos conflitos ambientais de diversas naturezas, temos danos ambientais em todos os lugares, seja no meio ambiente artificial, né, todo o espaço urbano construído, todo espaço construído pelo homem, seja no meio ambiente natural, em todas as florestas, em todos os biomas aqui no Brasil e fora do Brasil, seja no meio ambiente cultural, isso também é direito ambiental, seja no meio ambiente do trabalho, né, todas as relações trabalhistas, em todas as formas de trabalho, todos esses lugares há, de fato, pontualmente ali, conflitos ambientais. E quem é que está mais apto para responder a isso? Quem é que quem é que sabe ali dos instrumentos capazes, necessários, sérios, certeiros
para resolver cada uma dessas questões, cada um desses conflitos? É o profissional jurídico ambiental. Só que esse profissional, ele vai naturalmente entrar numa área que não é, às vezes, especificamente só ambiental. Então, a gente não está, às vezes, falando só de uma questão, por exemplo, da selva amazônica. Às vezes não é isso. Às vezes é a empresa aí, perto da sua rua, do seu local de trabalho, que está lá contratando um advogado imobiliário, ou que liga lá na imobiliária onde o imóvel está alocado e fala: olha, eu preciso te tirar essa árvore que está aqui nesse terreno, porque eu preciso aumentar aqui minha vaga de estacionamento, está muito pequeno esse imóvel. Só que eu preciso que o proprietário autorize. E parece que a prefeitura não deixa essa árvore aqui, eu não sei, parece que é um pau-brasil, falaram não sei o quê. E aí, senhores, é o momento em que o advogado dessa imobiliária vai precisar falar com quem? Vai precisar falar com alguém da área ambiental. E é você aí, consultor jurídico ambiental, são os consultores jurídicos ambientais que são acionados por essa imobiliária, por esse escritório, por esses advogados, né, que atendem a essa imobiliária, melhor dizendo. Eu falo: olha, nessa situação, o que pode ser feito? Tem que ser retirada essa árvore, não pode ser retirada essa árvore, tem que ser retirada em quais condições? Direito ali do locatário retirar? Como que é isso? Qual que é o regulamento disso tudo? Por quê? Porque, infelizmente, muitos advogados não tiveram a área ambiental na sua graduação. Então, eles precisam, naturalmente, recorrer a um especialista. E também no dia a dia deles não tem uma demanda tão grande, né, na área ambiental, a ponto de um dos profissionais ali, um dos sócios estudar isso, ou porque ele acha muito confuso, ele tem medo, é muita coisa, ou então porque não tem tanta demanda assim, então não vale a pena contratar um profissional que fique ali, né, full time, para atender a todos os trabalhos. E por isso ele vai o quê? Ele vai acionar um profissional, um colega, que vai poder, em alguns dias, algumas horas, às vezes, lhe oferecer essa consulta. Olha, nessa situação é necessário fazer isso, isso, isso. Ele vai deixar ali especificado o andamento. Vai entregar para o advogado. Esse advogado vai dar continuidade ao caso, porque ele já vai ter ali um passo a passo para seguir. Ou, às vezes, por meio de um parecer, né? Dei um exemplo nessa história aí, nesse exemplo fictício na área imobiliária, mas a gente pode percorrer, olha, várias e várias áreas. Para vocês terem ideia, eu ofereço gratuitamente toda segunda-feira de manhã, às 10h30 da manhã, nesse ano aqui de 2022, que eu não sei o ano que você vai assistir esse vídeo, eu ofereço gratuitamente uma aula, um curso, né? Que começou no comecinho do ano e vai até dezembro, sobre como advogar no Estado de Direito Ecológico. Ele ofereceu gratuitamente lá no YouTube da ABA Nacional. E lá eu conto, olha, uma segunda-feira eu falo com um advogado da área de família. Outra segunda-feira eu falo sobre um tema de direito imobiliário. Outra segunda-feira eu falo sobre o direito da moda. Outra eu falo de direito desportivo. E para todas essas áreas, o que eu estou falando? Eu estou falando ali como que cada advogado dentro dessa área precisa compreender direito ambiental, precisa entender o estado de direito ecológico e o que ele vai oferecer ali para o cliente no dia a dia, quais são os conflitos, quais são os temas desse ponto aí, né? Cada vez mais latentes para que ele possa trabalhar. E oferecendo esse curso, falando com vários profissionais de várias áreas, o que acontece? Eu vejo cada vez mais exemplos práticos, histórias, né? Que chegam até mim mostrando, olha, eu aqui sou da área de família e eu preciso entender que agora temos uma família multi-espécie. Então eu preciso entender direito animal. Eu preciso saber os pontos do direito ambiental, do direito animal, para atender melhor, fazer esse divórcio. Essa família que tem um pet, não tem filho, mas tem pet. Como é que isso funciona? E no inventário? Como é que eu vou fazer o inventário quando tem um pet ali? Às vezes não tem herdeiros, os herdeiros já são de outro grau, mas tem um pet. Então, senhores, nesse exemplo, por exemplo, de família, esse advogado, às vezes ele não quer se especializar, entender direitinho.
sobre direito animal, sobre direito ambiental, mas ele vai buscar esse consultor jurídico para poder explicar, olha, nesse caso aqui, tá correto o que eu fiz? O que o doutor acha? Então, é nesse momento que ele vai ligar para o escritório do consultor jurídico ambiental e vai fazer essa consulta. Como eu falei, pode ser uma consulta mesmo por telefone, que, claro, passa-se o valor, o preço disso, e rapidamente, com poucos elementos no caso, esse consultor já consegue prestar essa consultoria, ou às vezes não, às vezes precisa de um encontro, que os dados, a história, né, é apresentada, depois os documentos são analisados durante alguns dias, depois o consultor volta ao escritório, dá uma posição, dali um tempo, olha, ele volta para oferecer mais uma consultoria de acordo com o que já passou. Então percebam que é uma atividade que vai percorrer diferentes caminhos, diferentes áreas do direito. Portanto, esse consultor ele pode ter parceria tanto com o escritório de mercado de capitais, quanto com o escritório imobiliário, com o escritório de família. Olha, quem trabalha ali com fashion law, às vezes é um escritório uma boutique, né, especializada, que só atende determinados clientes, mas eles ali precisam de um consultor ambiental também, precisam entender, compreender como é que fica quando temos bens ambientais envolvidos. E sempre temos bens ambientais envolvidos em diversas questões, em diversos conflitos. Entendendo o ponto de intersecção, né, da área ambiental com cada área, você, consultor jurídico, vai poder oferecer melhor aí no seu trabalho. Então, primeiro de tudo, vamos recapitular aqui, tá? Vai anotando aí, ó, papel e caneta na mão. Primeiro ponto, o que é um consultor jurídico? Entendeu? Isso é o tema lá do Estatuto da Advocacia, tá lá. Entre as atividades que o advogado pode oferecer. Então, eu já entendi qual é o consultor. É um mentor? Hoje em dia temos mentorias também oferecidas, né? Na área do direito, para profissionais do direito. Mentoria se confunde com consultoria? Não, são atividades diferentes. Mentoria é aquele profissional altamente especializado, uma grande autoridade no assunto, e que vai receber, pode ser alunos, pode ser profissionais, e que ele vai dar ali as diretrizes. Olha, ele recebe, por exemplo, esse advogado que está aí estudando direito ambiental, e ele vai lá, eu quero falar com esse mentor, o que eu posso seguir, o que eu posso fazer aqui? Qual que é a orientação que ele me passa? E ele pontualmente, ele vai ouvir a situação e já vai apontar os caminhos. Olha, siga por aqui, estude esse tema, estude o outro, construa algo nesse caminho, e assim ele vai o quê? Oferecendo elementos para conduzir o trabalho desse advogado, por exemplo, desse mentorado aí, né? Isso é uma mentoria. Geralmente é um encontro único, é um encontro exclusivo, com uma ou duas pessoas, tá? Há muitos por aí, você vai perceber uma grande sala de aula, com várias pessoas, alguém ali dando aula, mas isso não é uma mentoria clássica. Uma mentoria clássica é quando o mentor, alguém com profunda capacidade técnica na área, se encontra com alguém que não tem tanta capacidade assim, que às vezes é novo na área, que está começando a estudar, ou já até estudou, mas quer se aprofundar mais, quer ouvir aquele mestre, né? E aí, nesse encontro pessoal, nessa reunião, por exemplo, virtual ou não, esse mentor vai dar o direcionamento que esse profissional tem que seguir. Já na consultoria, isso não ocorre. Não é apenas dar um direcionamento, é dar efetivamente uma resposta. Então, o consultor diferente do mentor, ele vai falar, olha, faz tal coisa. Tem aí um divórcio envolvendo um pet? Olha, hoje em dia temos família multiespécie, então esse pet faz parte da família, estuda lá. Algumas normas aí novas, alguns enunciados do BDFAM, vai lá estudar direito animal e segue aí esse divórcio. Coloque o animal enquanto ser senciente, e isso deve estar previsto na sentença. Veja como o casal trata o animal, se tem maus tratos, se não tem. Ele vai dar, né, o mentor vai dar esse direcionamento. O consultor não. O consultor, ele vai buscar o quê? Bom, quais são os elementos? Me traga os elementos
que eu vou, então, talvez auxiliar aí na petição, entender tudo que se trata. Às vezes ele vai poder, olha, eu preciso falar com a parte, olha, eu preciso que você me traga tal documento da parte. E aí, junto com o advogado, ele vai falar, bom, então, nessa situação aqui, tem que ser apresentado essa petição, por exemplo. Tá? Então, ele vai construir esse documento e vai oferecer esse documento ao advogado. Ou ele vai construir ali uma parte, por exemplo, que vai ser colocada nessa defesa, nessa escritura de divórcio, enfim, tá? Ele vai buscar alguns elementos ali para oferecer isso ao advogado que tá, advogado de família, por exemplo. Então, mas ele não apenas indica, ele não apenas dá o caminho, ele vai responder exatamente como tem que ser esse caminho. Esse caminho e esse passo a passo, ele vai construir ali juntos, de certa forma, junto com esse advogado. O que vai dar muito mais segurança, né, para o profissional. Então, imaginemos lá um profissional de família. Olha, eu nunca passei por esse tema é novo para mim, isso nunca aconteceu aqui no escritório. Ou então, olha, eu fiquei um tempo fazendo um doutorado lá fora, voltei, agora eu tenho esse caso, o que eu faço? Então, ele vai buscar essa consultoria. Olha, escreva aí para mim o que tem que ser, como que é que isso tem que ocorrer. Então, esse consultor, ele vai lá e faz, e presta, né, o seu parecer, oferece seu parecer, constrói a fundamentação jurídica necessária, ou o contrato que precisa ser feito, tá bom? Então, para esses elementos que tangenciam o direito ambiental com outras áreas, temos aí a figura do consultor jurídico ambiental, que faz um trabalho importantíssimo, porque para o advogado que não é da área, ele vai conquistar o quê? Muito mais segurança, né? Ele vai saber que ele vai poder oferecer um trabalho de qualidade, porque tem ali um suporte, um apoio, alguém técnico que sabe passo a passo ali do que precisa ser feito. E para o consultor jurídico, olha, ele está ali trabalhando para um colega dele, ele está ali oferecendo a orientação necessária, ele está ali oferecendo, às vezes construindo, né? Ajuda a construir a argumentação, como pode ser, toda a construção lógica, né? Sobre tudo isso, caso, qual a legislação aplicada, o que a doutrina fala, qual é o melhor caminho a ser seguido, passo a passo ali na situação. Então, esse trabalho do consultor, ele vai fazer direto para quem? Para o escritório, para o colega dele. Que aí poderiam ser o quê? Vários colegas, né? De diferentes áreas, diferentes temas, diferentes escritórios, por exemplo. Esse consultor, ele vai estar dia a dia ali no processo judicial? Não, não necessariamente. Ele pode escolher estar à frente de um processo e tal. Não, ele pode escolher, né? Mas ele tem essencialmente ali uma carreira, ele tem essencialmente ali um dia a dia que já vai preenchê-lo muito com atividades que somam, né, a orientação com o fazer. Isso cada vez mais está presente, como eu falei, nos diversos escritórios hoje em dia, nas diversas configurações desses escritórios, né? Alguns escritórios virtuais, outros escritórios híbridos, escritórios pequenos, escritórios médios, escritórios maiores. Então, para todas essas áreas aí, olha, esse consultor jurídico ambiental é uma carreira, é um personagem, né? Nossa construção jurídica aqui, muito bem-vindo, muito importante. E aí, claro, que ele pode tomar, né, talvez contornos um pouco diferentes, quando de repente ele vai ser solicitado para que ele dê um treinamento para a equipe. Olha, então a partir de agora vamos assumir um caso, vamos assumir divórcios que envolvem sempre pet, porque fizeram uma parceria ali com um grande magazine pet, fizeram uma parceria ali com umas clínicas veterinárias, então o número de casos é maior. E aí esse consultor vai ser solicitado para dar uma explicação, né, por escrito, uma construção ali de uma argumentação, mas às vezes também um treinamento, uma explicação. Então é ele que vai lá fazer um treinamento, uma aula, 2 aulas, tá ali à disposição toda terça-feira para tirar dúvidas, para saber como estão andando, como está ocorrendo o andamento dos casos. Então, às vezes ele passa um bom tempo ali no escritório, durante o dia, ou passa um dia inteiro. Então, cada escritório vai dar a sua configuração para esse trabalho, né?
essa carreira, que via de regra vai ser uma carreira via o quê? Contrato, não pessoa jurídica com pessoa jurídica, tá? Ou um profissional autônomo, mas não necessariamente às vezes um profissional que está ali todos os dias, né, naquele escritório. Depende tudo da demanda, depende da configuração que vai se tornando aí no dia a dia. Mas é importante você aí que está querendo de repente ir para essa área, você que é o juiz que se aposentou, o promotor de justiça, o procurador aposentado, o defensor público, que é que agora eu quero advogar, mas eu quero buscar uma carreira, um trabalho no dia a dia que não envolva o judiciário. Eu quero trabalhar numa outra área aqui, olha, posso passar o dia aqui conversando com o advogado, trocando os e-mails, analisando a documentação, chegando, concluindo e ofertando ali para ele uma decisão, um caminho a seguir. Vou escrever aqui, tá aqui a notificação extrajudicial, tem que ter esse conteúdo, o contrato tem que ter essa cláusula aqui. Então, para todas essas atividades, você aí pode ser um consultor jurídico ambiental. Vou contar aqui rapidamente uma história que me é muito comum, tá? Eu vou contar aqui, acho que a última, mais ou menos a última que eu lembro que aconteceu comigo, que talvez aí você que vai para a área ambiental também vai acontecer isso com você. Um colega que trabalha na área praticamente empresarial, né, faz alguma coisa de família, tem uma advocacia, eu diria, um pouco generalista, ele assumiu um cliente que tinha algumas questões ali de imóveis, de imobiliário, escritura pública, regularização fundiária, mas, sobretudo, uma área de preservação ambiental. Em um outro estado da federação, muito longe para demorar, até ele chegar lá, até ele entender tudo isso. E aí, ele me fez uma pergunta técnica, né, do caso ali. Era um caso que já estava em andamento, que estava vias, né, de andamento processual, de uma ação civil pública em vias de ocorrer, de ser ajuizada. E ele já se anteve, já, né, com precaução, já foi me solicitar, falou: doutora, eu tô com um caso assim, assumi, é um cliente novo, olha, será que nesse caso aqui, no processo civil, o que eu posso alegar, o que eu posso utilizar de garantia, posso utilizar garantia tal, posso utilizar essa garantia, o que eu posso fazer, porque é uma área ambiental, eu não conheço. Então percebam como, para vários advogados, e até mesmo para quem é generalista, né, que passa por mais de uma área, não deter o conhecimento ambiental é algo que vai deixar muito inseguro. Por mais que ele detenha, às vezes, o conhecimento técnico processual, ele saiba o que ele possa fazer, mas quando ele não entende muito bem o direito material, quando ele nunca estudou isso, não estudou na graduação, quando eu via esse esforço do colega, ele foi lá estudar os livros, ele falou: estou lendo o livro tal, aquela ânsia de entender o direito ambiental, que para muitos é complexo, né? Muito desafiador, eu diria. Às vezes, em poucos dias, querer entender todo o arcabouço do direito ambiental, os seus princípios, o que ele entende, qual que é a normativa, como que se compõe o ordenamento jurídico completo, completo, né? Todas as áreas. Isso é muito complexo, muito desafiador. Às vezes, eu diria que, olha, é impossível em poucos minutos, poucas horas, né? E aí, esse colega estava muito nervoso quando veio, muito inseguro, né? Sobretudo, nervoso quando veio me consultar, pedir, então, que eu fosse uma consultora desse caso. Percebam? Então, vocês vão aí formando essas parcerias, vocês vão se destacando no dia a dia, vocês vão comunicando a área que vocês estão estudando, querem estudar, e com isso, vocês podem vão, evidentemente, estar ali ressoando, né, no ouvido do colega. O colega vai saber: olha, tem um caso aqui, isso aqui é ambiental, então ele vai te procurar, você facilmente vai ser lembrado por isso. E aí, senhores, como eu falei, são várias áreas, né, depois que eu contei essa história aqui desse advogado generalista, mas a gente tem várias áreas. Você vai trabalhar como se fosse um coringa, na verdade é isso, né, porque trabalha desde o advogado criminalista até, eu brinco, até um previdenciário ali. Tem pontos que você pode auxiliar esse advogado previdenciário também. Então, como é que faz isso? Como é que constrói esse trabalho? Como é que constrói essa carreira? Primeiro, como eu falei, tem que ser advogado. É uma profissão
exclusiva dos advogados. Foi lá, fez direito, teve a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, passou no exame da ordem, agora você pode escolher essa carreira. Você precisa estudar, você precisa ser especialista na área ambiental, tem que estudar isso. Então, ou na graduação, ou na pós-graduação, e aí tem trabalhos, tem cursos, tem excelentes faculdades que você pode seguir. Se precisar de algum auxílio aí que você me pede, pergunta que faculdade que eu vou, como é que eu vou, enfim. Eu sou professora de Direito Ambiental, tem tantos colegas lá na Prodab, que é a Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, que podem também te orientar, te explicar como são as faculdades, os cursos. Eles estão aí à frente de tantos cursos também, né? E aí, então, o primeiro ponto é esse. Você foi lá, escolheu muito bem a sua faculdade, escolheu lá, ou na graduação, ou na pós, na especialização, enfim. Entendeu o que é direito ambiental. Fez isso, aí você vai pegar cada ponto ali do seu estudo, porque você passou por várias matérias, né, que eu sei, por vários temas. E você fala, bom, isso aqui combina com quem? Quem é que enfrenta isso aqui no dia a dia? Ah, isso aqui, olha, energia solar. Eu vou entender tudo de energia solar, eu vou ser especialista em energia solar e eu vou conversar com quem? Quais são os advogados que passam por isso? Que estão nessa cadeia, né, dos produtores, dos fornecedores de energia solar. Olha, aquele advogado lá que trabalha com infraestrutura, direito público, eu vou explicar para ele que eu sou um especialista em ambiental, inclusive, por exemplo, de energia solar. Então, o que ele tiver de dúvida, o que ele precisar de um olhar, de um novo olhar, ele vai me chamar. Quem mais aqui? Ah, tem as empresas que fornecem esses trabalhos, tem quem vende as placas de energia solar, tem os consumidores, tem os bancos que fornecem o financiamento ali, o crédito para esse tipo exatamente de trabalho, de instalação de placas, né, fotovoltaicas em residências, em fábricas, etc. Então, todo mundo ali, cada advogado envolvido, às vezes em cada área, advogado de uma empresa, advogado de outra, eles têm esse domínio das questões ambientais, ele sabe os bens ambientais envolvidos ali, às vezes não sabe, então ele vai chamar você. Falei, dei exemplo do advogado imobiliário, que tem ali o imóvel, né, que tem o Pau Brasil ali, olha, pareceu o Pau Brasil, ninguém sabia que era Pau Brasil, de repente descobriram que aquilo ali é um Pau Brasil, porque queriam aumentar ali a garagem. Então, tem que saber como é que lida com isso. O advogado imobiliário vai saber. Poluição sonora. E aí? Olha, agora resolveram montar uma balada ali e o advogado dos condomínios, por exemplo, tem um problemão, porque todos os moradores do síndico ficam pedindo para ele, olha, o que vai fazer, o que vai fazer. Todo mundo tá querendo se revoltar, todo mundo fazendo abaixo-assinado, os moradores não querem aquela balada ali, etc. Quem que precisa ser acionado nesse momento? Quem que precisa ser ouvido? O consultor jurídico ambiental. Muitas vezes eu indico isso, sempre falo aqui nos meus vídeos, para se tornar aí, o Brasil precisa de especialistas na área de poluição sonora, pessoas que saibam o que é isso, saibam como resolver, com diferentes técnicas, seja mediação, seja, né, técnicas aí que então passam pelo judiciário. Então, tá vendo como você aí, consultor jurídico ambiental, vai poder trabalhar nessa área, vai poder estar ali, ó, junto com diferentes pessoas, diferentes áreas, diferentes escritórios, de diferentes estados também. Você vai entender, você vai estudar a legislação local e vai poder oferecer esse trabalho para ele. Até mesmo, olha, tenho empresas internacionais fora do Brasil que precisam saber sobre a legislação brasileira, porque querem migrar para cá, querem vender para cá, mas ali tem pontos, tem bens ambientais envolvidos no seu negócio, querem entender como é que é o Brasil aí, como é que é isso, ou que estão comprando aqui, né? Aí o advogado lá vai querer saber o quê? Vai querer saber aqui algum advogado que saiba direito ambiental do Brasil, e é você aí, é esse profissional que ele vai consultar. Olha, como que é isso? Como é que se trabalha? Qual que é a lei envolvida? Essa empresa está correta aí? Às vezes meio ambiente do trabalho, questões de trabalho escravo, questões de reserva legal. Como que é essa fazenda aí? Como que ela produz? Ela cumpre a lei, não cumpre? Ela teve algum crime ambiental
ela praticou algum crime, ela foi condenada por algum crime, já teve uma ação civil pública envolvida. Como que é essa cadeia produtora aí dessa energia solar? Eu quero entrar nessa cadeia, eu quero fornecer alguns produtos, mas e aí? Como é que é isso? Porque às vezes temos empresas, né, na Europa, nos Estados Unidos, que cumprem muito bem uma agenda ambiental, como eu já falo aqui, né, uma jornada ESG. E aí, quando vai encontrar um parceiro aqui, quando está estudando o mercado brasileiro, seja para vender, seja para comprar, ele vai precisar fazer essa análise jurídica das empresas e ele vai querer conhecer alguém aqui que sabe fazer isso muito bem. Por isso que temos aqui mais uma área de atuação para esse consultor jurídico ambiental. E assim a gente vai, olha, sucessivamente. Vamos passando por vários. Eu bebi uma água aqui agora, mas nem tá aqui. A gente vai passando por todos esses caminhos. Eu falei que tem lá, né? Até direito penal. O que é direito penal? Como é que será que está o ambiente dos presídios? Será que temos ali segurança alimentar obedecida? Será que eles comem corretamente? É um tema do direito ambiental. Como eu falei, ó, produção por agrotóxicos, com agrotóxicos. Está correta essa produção? Não está? Como que isso é feito? Como que essas empresas vendem agrotóxicos aqui no Brasil? Então, de repente, alguém lá, um advogado empresarial dessa empresa, que ele não... Olha, ele sempre foi demandado ali para fazer um tipo de contrato, para falar do societário. Ele nunca entrou ali, às vezes, no core, né, no coração da empresa. E os agrotóxicos sempre passaram assim, né, os defensores ali sempre passaram. E esse advogado, às vezes, nunca... Você teve isso? Quando ele precisar, de fato, fazer um contrato com isso, ele vai precisar, ele vai querer falar com quem é da área. Então, perceberam, senhores? Olha, todos os pontos aqui nessa proteção ambiental, quando falamos de meio ambiental, temos temas para diversas áreas do direito, diversos nichos do direito. Por isso que quem pesquisar isso, quem conseguir, quem for lá fazer parcerias com essas diferentes frentes, seja na área que for, seja especialista do que for na área ambiental, vai poder conduzir uma carreira muito promissora no Brasil, que está aí em vias de assumir o seu protagonismo na área ambiental, que, cá entre nós, né, é nosso, sempre tem que ser nosso. Nós temos, não só porque temos a Amazônia, mas porque temos grandes biomas, porque temos uma legislação avançadíssima, né, uma grande pioneira aí na proteção ambiental, e porque temos e precisamos ter cada vez mais grandes defensores ambientais, e temos tudo para construir. Temos ótimas faculdades, excelentes professores, temos tudo para construir essa carreira aqui no Brasil. Então, se você está pensando em seguir uma carreira sem juiz, e você está pensando em seguir uma carreira nessa área de consultoria, mas ninguém tinha te falado nisso antes, como é que faz, como é que liga, né? Faz parceria com quem, cobra quanto? Tá aqui no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha entendido sobre isso. E olha, isso aí de quanto que eu vou cobrar? Vou cobrar 20% do que desse caso, ou não, né? Você pode ter seu preço. Olha, eu presto uma consultoria, ela custa tanto. Tem lá a tabela da OAB que pode te indicar, né, os parâmetros. Vai lá e olha atividade de consultoria, atividade extrajudicial, olha lá a área ambiental. Você vai ter um parâmetro, às vezes o valor da hora do trabalho, você pode cobrar por aí. Enfim, vá fazendo o seu trabalho de preço de acordo com o seu valor e, sobretudo, de acordo com a sua intenção aí de se relacionar com diferentes profissionais, diferentes escritórios, guardando sempre a ética entre eles, sempre aquilo que é possível, né? Olha, eu posso contratar mas eu não posso estar entre autor e réu ao mesmo tempo. Então, observe muito o estatuto, a ética, o estatuto da OAB, a ética, o nosso código de ética da OAB, e sigam nessa carreira que o Brasil necessita, que tantos profissionais necessitam, e você vai poder contribuir para melhores contratos da área civil, da área de família, melhores defesas na área penal, enfim, o mercado de capitais precisa de vocês, as resoluções lá do Banco Central precisam de vocês, CVM, etc. Todas as empresas precisam compreender essa jornada ESG, precisam ter ali
ponto o apoio do consultor jurídico ambiental e com certeza você vai poder, tenho certeza, né? Se abrir para essa área, estudar essa área, de acordo com o que a gente conversou, com o que eu te contei aqui hoje, e vai poder fazer um trabalho brilhante. É assim que eu espero, é por isso que eu parei meus minutinhos aqui para te oferecer esse vídeo. É assim que eu desejo que realmente aconteça, tá bom? Olha, é possível, mais uma vez, possível trabalhar na área jurídica ambiental sem juiz, sendo um consultor jurídico para escritórios de advocacia, que tanto precisam e vão continuar precisando cada vez mais, com tantas áreas aí que precisam, que requerem, né, experts. Combinado? Então, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.